Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Vocês acabaram de assistir às orientações do volume 6 da primeira semana e nós vamos agora para o estudo do segundo PET, que é esse PET que vocês receberam também, né? Esse segundo PET, que é esse PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Vocês já vêm fazendo atividade das outras disciplinas, né? Desse PET. E hoje nós vamos para as atividades de língua portuguesa. Então pega o seu PET, o PET comemorativo e vamos lá. Vamos para a página 26. Hoje vocês vão fazer a leitura de um conto de Guimarães Rosa e também vão ler a biografia de algumas personalidades importantes da história do nosso estado. Então vamos lá, mão na massa. O conto As Margens da Alegria, de Guimarães Rosa, fala de um menino que vive a experiência de viajar de avião. Lendo-se o texto, é possível ver como o menino percebe aquilo que está vivenciando. Quais são suas impressões? Afinal, pela primeira vez, ele verá o mundo de um outro ângulo, de cima. Veja um trecho do conto. Então vocês vão fazer a leitura desse texto, desse trecho do conto, né? As Margens da Alegria, vocês vão ler. E depois da leitura, vocês vão para a interpretação. Olha lá, vamos para a interpretação, lá embaixo, lá. O texto narrativo relata acontecimentos, mas aprendemos também que esse relato pode ser feito a partir de um ponto de vista, dependendo de quem conta a história. Aí você vai ter que identificar no texto, na questão do narrador e os personagens. A verdade dos fatos narrados torna-se, então, relativa, porque depende do olhar do observador. Então vocês vão ter que ter esse discernimento, esse entendimento, para saber, né? Essa questão de identificar o narrador e o personagem. Então tem que fazer toda essa identificação. Questão 1. Isso você responder no caderno de língua portuguesa, viu? Faça o cabeçalho direitinho. Coloca lá PET comemorativo 300 anos e vai responder no seu caderno. 1. No texto de Guimarães Rosa, qual o ponto de vista? Quem apresenta os acontecimentos? Quem é o foco dos acontecimentos e como se sente? Então, a partir da leitura do texto, você vai responder esses questionamentos. Página 27, vou até baixar um pouco aqui, até para ampliar. Vamos lá. Vamos lá. Para apresentar ao leitor o que o personagem pensa e sente, o narrador se utiliza de um vocabulário expressivo. Ele usa palavras, né? ele incorpora dentro do texto algumas palavras para demonstrar esse sentimento, né? Do personagem. O vocabulário expressivo capaz de produzir na mente do leitor imagens que traduzem o que o personagem vivencia. Tente atribuir sentido aos trechos em destaque. Então você vai ler esses textos, esses trechos em destaques, observar as palavras destacadas e vai tentar, né, identificar, vai tentar atribuir o que ele quis dizer com essas expressões. Quando ele fala assim, a tia e o tio tomavam conta dele justinamente. O que quer dizer essa palavra justinamente? O que ele quis dizer com isso? Então você vai fazer um relato, pequeno relato, do que você entendeu, né, da palavra destacada dentro desse trecho. Letra B. O menino fremia no arcoçou, alegre de se rir para si, confortávelzinho com um jeito de folha a cair. O que ele quis dizer com essas expressões aí, gente? Qualquer coisa, algumas palavras você pode pegar o dicionário, né? Até para ter uma noção maior. E aí, o que ele quis dizer com essas expressões? Letra C. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. E aí? Esse raiar aí numa verdade extraordinária, o que ele quer dizer com isso? D. Seu lugar era o da janelinha para o móvel mundo. E aí, o que você entendeu por essa parte? Ok? Então, depois da leitura da interpretação dessa parte, vocês vão fazer a leitura da biografia de algumas personalidades, né? Então tem algumas personalidades, vocês vão fazer a leitura. A biografia, nós já estudamos a biografia, esse gênero, né? A biografia é um gênero textual comumente usado para descrever os fatos marcantes da vida de uma pessoa. Muitos mineiros e mineiras contribuíram para a história de Minas Gerais e do país. Então nós vamos ver, isso é a título de conhecimento, vocês vão ler a biografia de algumas personalidades importantes da nossa história de Minas Gerais, em todos os campos, né? No campo da música, no campo da política, né? Algumas até escravas, né? Que também contribuíram para a história. Nós sabemos que Minas Gerais passou também, como nosso país, passou por um momento também da questão da escravidão. Vamos conhecer um pouco da história dessas personagens.
e vamos entender um pouco e ver a contribuição que essas personagens deram, né, para a história do nosso estado, de Minas Gerais. Então vocês vão ler a biografia de Anastácia, Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, muito conhecido, Carolina Maria de Jesus, Clara Nunes, que foi uma cantora, né, importante da música popular brasileira, Francisco Rei, Francisco da Silva de Oliveira, né? Francisca da Silva de Oliveira, desculpe, que tem até uma novela que foi feita com a história dela, que é a Chica da Silva, Jorge Luiz dos Anjos, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi um importante político da história de Minas Gerais e do nosso país, Manuel da Costa Ataíde e Maria da Conceição Evaristo de Brito. Então, essas biografias é a título de conhecimento, vocês vão fazer a leitura delas, ok? Então, gente, foi a nossa atividade do PET. Não se esqueça de fazer a interpretação do conto e depois de fazer a leitura dessa biografia, ok? Então, abraço a todos. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Lembrem-se que tem duas atividades. Tem a atividade do PET volume 6, da primeira semana, e temos também essa atividade que é do PET comemorativo, beleza? Abraço a todos. Fiquem com Deus.